Diego Amorim segue com a gente aqui no Conexão Brasília e queremos um Brasil de facções, Diego Amorim. De jeito algum, Michele. Eu comecei essa semana monotemático, né? Mas o assunto realmente merece a nossa atenção. Ontem, depois da coluna em que eu sugeri que o combate às facções e também o cuidado com as mudanças climáticas fossem prioridades da política neste ano de 2025, eu recebi um texto de um secretário de segurança, um textão, cujo nome eu não vou revelar por pedido dele, mas não é o secretário de segurança aqui do Distrito Federal, é de outra unidade da federação. É um assunto complexo, a solução do combate às facções envolve um monte de coisas, esbarra em polêmicas que viraram polêmicas nesse país nos últimos anos, quando se trata de segurança pública, como saidinha, superlotação de presídios, legalização das drogas, segurança dentro dos presídios. Mas esse secretário me garantiu, Michele Nonato, que esse texto que eu vou ler aqui agora para os nossos ouvintes e para vocês é um pensamento praticamente consensual entre os secretários de segurança. É um texto forte, por isso que eu faço questão de trazer aqui por 2 dias seguidos na coluna esse assunto do combate às facções, porque uma coisa sou eu fazer aqui os meus comentários como jornalista, como observador das notícias, outra coisa é um secretário de segurança que tem muito mais autoridade do que isso. Eu vou lendo e fazendo um ou outro comentário. Ele diz o seguinte: está difícil combater as facções no Brasil devido à inexistência de legislação que puna com rigor as associações criminosas. A legislação brasileira é benevolente ao criminoso e, com isso, gera impunidade. E aí o secretário acrescenta: mesmo quando o criminoso vai para a cadeia, ele consegue comandar de lá o crime nas cidades. Então, o primeiro ponto aqui é que o avanço das facções passa por criminosos que comandam os crimes de dentro das cadeias. Então, muitas vezes a gente fala: prende esse vagabundo, não é isso? O lugar de vagabundo é na cadeia. Sim, isso não está sendo suficiente. Você prende o camarada e lá de dentro do presídio, não importa qual cidade, a gente não está falando de cidadezinha, a gente está falando de cidade-zona também do Brasil. Esse camarada continua comandando o crime e liderando facções criminosas de dentro dos presídios. Então temos um problema muito grande aqui. Prender não está sendo suficiente. E aí o secretário continua, Michele Nonato: ou se endurece o combate ao crime por meio de uma legislação forte, ou em breve o Brasil será um país dominado por faccionados. As facções, acrescenta ele, estão investindo o dinheiro oriundo do crime em negócios lícitos e assim conseguem lavar dinheiro. E o mais grave, também estão investindo na política, financiando candidaturas de pessoas que defendam os seus interesses. Isso o senador Davi Alcolumbre, que vai tomar posse agora no início de fevereiro e vai voltar a comandar o Senado Federal e, por consequência, o Congresso Nacional aqui em Brasília, ele disse no finalzinho do ano passado, após as eleições municipais, ele disse exatamente isso aqui, que as facções estão tomando conta da política. E eu torço muito para que o senador Davi Alcolumbre não se esqueça daquela declaração que ele deu, que foi fortíssima durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, que ele presidia à época. A gente reforçou e destacou aqui na coluna Conexão Brasília. E eu torço muito para que o senador Davi Alcolumbre não somente fique no gogó, porque eu, como jornalista, não tenho muito o que fazer, a não ser continuar aqui todos os dias levando informação, reflexão para os nossos ouvintes. Eu não tenho caneta na mão, eu não sou político. O Davi Alcolumbre tem. Então, uma coisa é o Diego Amorim falar, outra coisa é o Davi Alcolumbre falar o que a gente está dizendo, que é praticamente a mesma coisa, que o Brasil está sendo tomado pelas facções criminosas. Caminho para o fim, Michele Nonato, com esse texto desse secretário de Segurança que eu recebi, dizendo o seguinte também: por outro lado, o governo brasileiro é decidioso na vigilância das fronteiras. Esse é um tema antigo, a questão das fronteiras. E ele nos relembra: o Brasil faz fronteira com alguns dos principais países produtores de droga do mundo, como a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela. Portanto, além de consumidor, o Brasil é rota de exportação de drogas para o mundo, o que favorece o trabalho das facções. A consequência disso é que o nosso país passou a ter boa parte da sociedade viciada em droga, e a outra temerosa de a qualquer momento ser vítima da violência das facções. O tráfico de drogas, principal atividade das facções criminosas,
proporciona a prática de vários outros crimes, dos mais simples aos mais sofisticados. É um textão, praticamente um artigo aqui desse secretário. Eu até estava tentando convencê-lo a publicar esse artigo, mas ele disse que esse assunto ainda é muito complexo e polêmico entre os secretários. Se algum secretário de segurança põe a cara, isso já é um sintoma muito ruim, né, Michele Nonato? O fato do secretário dizer tudo isso e não querer aparecer, e não querer botar o nome, não querer botar a cara a tapa, já é sinal de que há uma situação ali de gerenciamento operacional diante desse avanço das facções que é complicado. E ele conclui dizendo, além de tudo isso, as instituições do sistema de justiça estão cada vez mais fragilizadas e desacreditadas porque não conseguem responder aos anseios da sociedade. Como eu disse, é um texto forte, é um texto duro de ler e de ouvir. Você ouvinte aí, eu estou lendo aqui um texto de um secretário de segurança de uma unidade da federação grande aqui do nosso país e, infelizmente, eu trago pelo segundo dia consecutivo esse assunto porque é algo que realmente preocupa e, pelo jeito, é algo que vai continuar preocupando por um bom tempo. Michele Nonato, volto com vocês. Pois é, situação muito difícil mesmo aqui no Brasil, e é o que você disse, se nem o secretário se propõe a dar a cara a tapa, imagine nós, né? Sim. Imagine o cidadão comum nessa história toda. Infelizmente, é um ponto que a gente está vendo no Brasil inteiro, como a gente citou ontem, não só nos grandes centros, né, que era Rio, São Paulo, a gente falava muito disso, hoje em dia não, você está espalhado aí por todo o Brasil e por todas as regiões também, né, infelizmente. E a gente tem que se indignar. Bom, antes de encerrar aqui, Diego, deixa eu só registrar algumas mensagens de ouvintes. Você capturou uma aí no nosso YouTube, que é do Antônio Sérgio, falando que a Nova Brasil faz um jornalismo moderno e que prende o ouvinte na audiência. É o nosso momento confete biscoito, tá, ouvinte? Desculpa. A Miriam, deixa eu mandar um beijo pra Miriam. Encontrei com ela aqui no restaurante próximo à Berrini, que é a nova sede da Nova Brasil ontem. E ela veio de forma muito simpática dizer, você é a Michele da Nova Brasil? Eu adoro você, o Nonato, o Diego, falando que ouve a gente todos os dias. Então, um beijo pra Miriam. Já convidei para conhecer aqui a nossa nova sede, porque ela é Berriner também aqui da região. O Rodrigo de Recife, aí é um serviço, ele avisando aqui que o metrô está com bronca por causa da chuva. Entre Cosme e Damião e rodoviária, estamos parados sem energia, diz ele aqui. E tem mais, né? A Patrícia. Patrícia Moura. Olá, queridos. Pela primeira vez estou vendo vocês no YouTube. Vocês são chique, hein? Somos mesmo. Obrigado, Patrícia, pela sua mensagem pra gente nesta manhãzinha. Valeu. Então é isso, Diego. Tá liberado depois desse confete todo, essa encheção de bola. Daqui a pouquinho no Jornal Nova Brasil, Brasília. Os ouvintes seguem te acompanhando. Você, Ariane e Tebas. Um beijo para vocês. Até amanhã.